tarde, pessoal, a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso seminário sobre laicidade e a política nacional de assistência social. Vocês já estavam por aqui pela manhã, ontem de tarde. Eu acho que tem sido um seminário bastante produtivo, né? Debatendo uma questão que acho que, pelo menos assim que eu tenha notícia, assim, mais recentemente ainda não tinha sido discutida, e principalmente na questão da política nacional da assistência social. Então hoje de tarde seria a nossa última mesa, né? Depois provavelmente a gente faz o encerramento, né, Cris? O conselho aqui. Então hoje de tarde a gente tem a mesa sobre direitos humanos e laicidade, enfrentamentos possíveis. E para essa mesa nós temos 3 convidados. Vamos ter a Carolina dos Reis, que é psicóloga, doutoranda em Psicologia Social Institucional na URGS, integrante do Núcleo Politics e doutoranda em Ciências Políticas pelo Centro de Estudos da Vie Politique da Universidade de Bruxelas. E a Veridiana Machado, que é bióloga, pós-graduanda em Saúde do Trabalhador no Instituto de Psicologia Social Institucional da URGS, educadora social no Abrigo Municipal Bom Jesus, da Fundação de Assistência Social e Cidadania. E o nosso convidado, que vem de São Paulo, psicólogo, mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e doutor em Psicologia pela USP, pesquisador sênior da Universidade de Ross-Croix International Núcleo em São Paulo, conselheiro do CRP de São Paulo e coordenador do projeto Diversidade Epistemológica, Laicidade e Saberes Tradicionais do CRP de São Paulo. Não sei como é que vocês gostariam de... Quem gostaria de iniciar? Pode ficar para o final. Então, você começa. Tá bom. A gente vai fazer ao redor de 20 minutos de fala. Depois, acho que no final da mesa, então, para debate. Tá ok. Você tá ligado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma grande honra estar uma vez mais aqui, participando de uma discussão absolutamente fundamental sobre uma temática que é bastante nevrálgica no Estado brasileiro de maneira geral e acho que não dizer no mundo, né? Então eu vou ler, para não me perder aqui, vou fazer uma leitura, vou fazer umas erguidas de cabeça. E eu trouxe aqui uma apresentação mais porque eu penso que eu vou trabalhar em cima do conceito, das dimensões do conceito de laicidade. Aí eu fiz uns diagramas que eu acho que ajuda a encaminhar um pensamento, porque são conceitos que envolvem outros conceitos. Então eu vou trabalhar um pouco por aí, que eu acho que ajuda, né? Nos dias atuais é absolutamente comum falarmos em laicidade. Mas será que compreendemos com clareza a abrangência de seu sentido? Nesta apresentação, propõe uma reflexão sobre laicidade a partir de 4 dimensões que compõem o conceito, quais sejam a etimologia histórica do termo, a tipologia jurídica adotada pelos Estados, as posturas sociais reveladas em sua prática e, por fim, os fundamentos. Eu deveria começar pelos fundamentos, mas o que nós vamos discutir aqui está centrado nos fundamentos. Então, eu vou dar uma rodada em cima disso, aí eu paro no começo, que são os fundamentos, e vou aprofundar um pouquinho a coisa ali. Laicidade é um conceito de difícil apreensão, que se pretende acadêmico e que possibilita diferentes tipos de interpretação. Há, portanto, uma dificuldade em sua descrição conceitual revelada quando se busca a compreensão etimológica do termo. A palavra laicidade vem do grego laikos, que significa, precisamente do substantivo laos, que significa povo e que
como se observa, revela pouco sobre sua dimensão conceitual. Para compreendê-la, é preciso avançar para um recorte histórico, o que nos remete à Igreja Católica, que usa o termo, em sua vertente latina, laicus, para diferenciar o povo de Deus do clero. Então, aqui começa a discussão sobre o que é mesmo essa laicidade. Ainda assim, isso é insuficiente para que se possa compreender sua abrangência, o que nos faz avançar encontrando derivações no neologismo francês para a definição do conceito, que acabam por remeter historicamente apenas a uma construção formulada em meados do século XX. Portanto, torna-se evidente que se trata de um conceito bastante recente. Então, acho que essa é uma dimensão absolutamente importante. Laicidade é algo novo, né? E que, portanto, tem aí toda uma complexidade da novidade. Assim, num primeiro nível de definição, advindo do resgate histórico da etimologia do termo, pode-se afirmar que laicidade é uma característica, uma diretriz do Estado ocidental democrático que rege as relações entre a Igreja, a religião e o Estado, a política. Do ponto de vista tipológico, isto é, das características jurídicas adotadas pelo Estado de Direito, enfatiza-se que, em todos os casos, sua estruturação se dá a partir da separação entre a Igreja e o Estado com a garantia das liberdades de crença e consciência. Não há, entretanto, unicidade nessa proposição, coexistindo, portanto, pelo menos 3 tipos ou modalidades de laicidade. Então, os conceitos são variáveis e não há uma unicidade. Quando se fala em laicidade, dependendo do lugar, quer dizer uma coisa, né? A laicidade com igrejas de Estado, né? Nós estamos falando que é a separação entre a igreja e a política e o Estado, e uma das concepções é uma laicidade com igrejas de Estado. Um tipo de laicidade onde se afirma uma igreja ou religião oficial incorporada ao Estado, ainda que se respeitem outros tipos de crença. Esse é o caso da Inglaterra, com a igreja anglicana. Lembrando que essa igreja anglicana surge lá no período histórico com Henrique VIII, né? E naquela mitologia que fala de casamento, ele queria casar de novo, ele não podia casar, e aí juntou-se isso, aproveitou-se isso, e se separou da igreja católica, fundando uma igreja estatal. Da Grécia, com a igreja ortodoxa, e da Argentina, Bolívia e Costa Rica, com a igreja católica como religião oficial, entre outros tantos. Só citei alguns aqui, assim, para a gente ter uma ideia da dimensão internacional, como é que essa coisa se estrutura. Então, igreja de Estado. A laicidade, igreja-estado. Então, agora igreja-estado, né, separado com hífen. Trata-se de uma separação onde o Estado oferece algum tipo de benefício às religiões. Esse é o caso da Itália, da Espanha, Portugal, entre outros. E um terceiro tipo, a laicidade, igrejas e Estado. Separação total das igrejas e do Estado, sem nenhum tipo de relação entre ambos. Esse é o caso da França, Hungria, Letônia, México, Uruguai, Estados Unidos, entre outros. No meu entendimento, o Brasil está classificado aqui, esse autor que eu usei, que foi enfim, ele classifica o Brasil na terceira categoria, igrejas e Estado, mas eu não entendo que o Brasil está nessa categoria de separação total. Nós estamos na categoria Estado e Igreja, né? Porque há uma série de benesses oferecidas às igrejas. Vamos mencionar aqui o Acordo Vaticano, o Acordo Brasil-Vaticano, que é uma das questões mais polêmicas dessa laicização no Brasil. A despeito dessa tipologia, pode-se afirmar que há pelo menos 2 posturas de relacionamento social em relação à laicidade. Uma postura chamada de laicidade intransigente, né? Uma postura de enfrentamento hostil, de oposição à religião, que visa a sua exclusão do espaço político. Eu diria que essa é uma visão que se assentaria, que se aproximaria de um ateísmo fundamentalista, né? Um Estado ateu. Então não existe nada, a religião tem que ser suprimida, né? Uma interpretação. E uma laicidade aberta, né? Que compreende o papel social da religião, enfatizando sua complementaridade em relação à ciência e ao Estado, né? O conceito de laicidade fundamenta-se
dois outros conceitos, fundamentos também, dois outros conceitos. Então agora eu vou aos fundamentos que geraram o conceito de laicidade, né? Passei descrevendo o que é mais ou menos os diferentes âmbitos dessas dimensões, agora eu vou a... De onde que vem essa laicidade, né? Eu falei que poderia começar por aí. Um deles é a secularização. Então, ou a separação entre as coisas da religião e as coisas do Estado. E o respeito a todas as formas de crença. Sempre quando a gente está discutindo essa temática, há um paradoxo, né? Há aproximações e distanciamentos paradoxais a todas as formas de crença pelos direitos humanos. A secularização é um processo histórico de separação da simbiose existente entre o Estado e a religião. Se a gente for recorrer à história, você vai ver que o rei, vamos pegar o Egito, né? Faraó era a expressão viva de Deus, né? O Dalai Lama ainda é o chefe de Estado e o chefe da religião do Tibete, né? Então, o processo de secularização que está contido dentro do conceito de laicidade é exatamente essa separação da simbiose vivida entre o Estado e a religião. Esse processo foi fomentado pelo desenvolvimento da ciência e pelo fortalecimento de instituições como a escola pública, por exemplo. Essa é uma dimensão importante. A secularização estabeleceu uma diferença entre as esferas pública e privada. A religião diz respeito à esfera privada. Um processo de emancipação da vida pública em relação à tutela do Estado. Então, vai havendo um crescimento que, no meu entendimento, nos leva à democracia. Esse processo fortaleceu o Estado, mas não necessariamente enfraqueceu a religião, sobretudo na América Latina, onde as igrejas ainda são muito fortes. A distinção entre os conceitos de público e privado são bastante complexas, envolvendo, não raro, muita ambiguidade. E aqui é uma dimensão importantíssima, né? Quando a gente fala de laicidade, a gente vive falando que a laicidade, que a religião, por exemplo, é do foro íntimo, né? Do foro privado. Às vezes o termo é usado para distinguir Estado e sociedade, outras para distinguir a vida doméstica da vida não doméstica. Nessas duas dicotomias, o Estado é paradigmaticamente público e a família e a vida íntima e doméstica são paradigmaticamente privadas. Há autores que veem a questão de forma relativizada, envolvendo dimensões públicas e privadas imbricadas umas nas outras, como as camadas de uma cebola. Ou, seja como for, a emergência de novos conceitos ou a revisão de conceitos com a introdução de novas dimensões conceituais sociais, como, por exemplo, a abrangência / revisão dos conceitos de gênero e família, introduzem novos graus de complexidade e conflito à questão. Aqui, eu acho que tem um sério de problemas que, por exemplo, a psicologia enfrenta, né? As questões de gênero e a concepção do tipo de família que se reflete, no caso aí, envolvendo discussões entre a religião e as políticas públicas, né? Para essa reflexão, nos interessa enfatizar o Estado como o espaço público de direito e a sociedade, então Estado diferente de sociedade, os costumes como espaço privado da moral. Aqui também se observa um paradoxo, pois a liberdade de crença e consciência moral pode ser, deve ser, cerceada pelo direito. É uma questão, uma afirmação, né? É sempre um lugar escorregadio este lugar. Assegurar o direito coletivo às crenças implica em afirmar o direito privado à moral. Portanto, parece útil que se possa diferenciar direito, moral e ética, pois existem aproximações e distanciamentos entre estes conceitos que podem gerar contradições ou conflitos. O direito e a moral se aproximam, pois refletem regras. Direito e moral são regras, mas eles distinguem na constituição dessas regras, né? A moral, entretanto, é de foro privado, nessa linha de raciocínio da secularização, né? E refere-se aos costumes, a valores culturalmente herdados ou assumidos, independentemente das fronteiras geográficas / políticas, pois está ligado a grupos culturais étnicos que partilham de referências comuns, como, por exemplo, os cristãos, o Islã, os Iorubás, os Guarani, cuja moral, código, transcende as fronteiras nacionais. Então a sociedade, ela pode estar situada dentro de um contexto político, como nação, fronteiras e tal, mas ela também transcende na medida em que esses grupos
étnicos, vamos chamar assim, estão localizados no mundo inteiro. Vamos pegar o cristianismo, que é uma religião mundial, né? Então, cuja moral interfere além das fronteiras do país ou da própria sede da religião, que no caso é um Estado, né? O direito de foro público, político do Estado, pois estabelece um regramento constituído pelo embate político e está circunscrito às fronteiras geográficas e políticas da nação, território, país, estados, municípios. Vale, portanto, apenas para áreas especificamente delimitadas. Aqui é interessante você ver o caso da Índia, por exemplo. Aquele sistema de castas na Índia, que é uma coisa que está centrada nos costumes, foi abolido pelo direito, mas ele continua vigente no país, né? Embora seja proibido pela lei. Então é esse jogo que está sempre em jogo quando se está tratando dessas questões. Desta forma, um jogo entre o direito e a moral que gera uma série de paradoxos, como os que já foram mencionados. A ética, por sua vez, é da ordem da reflexão filosófica sobre a existência. Refere-se à ação da construção do humano. Seu foco, portanto, não é estabelecer regras. Eu estou falando isso bem claramente para nós psicólogos, ou os profissionais de saúde, que tem um código de ética. Não é bem exatamente um código de ética, é um código de conduta. E a ética é esse lugar da reflexão. Como se constrói a moral e como se constrói o direito. Portanto, não visa estabelecer regras a ética, mas procurar estudar como as regras se instalam e quais os princípios que as fundamentam. Nesse sentido, busca explicar o direito e a moral. E aqui eu vou dar uma pegada que eu coloquei aqui, mas só para cutucar um pouco. A ética está no campo da espiritualidade, entendendo espiritualidade como a busca pelo sentido, que é um termo que normalmente se afasta. Quando se discute espiritualidade, se centra na questão da religião. Então espiritualidade é sinônimo de religião. Na verdade, há uma construção contemporânea desse conceito que fala da reflexão, da busca do sentido, e a ética é, na verdade, o entendimento do sentido. A origem das regras sociais se perde na aurora dos tempos, estando intimamente ligada à complexificação da sociedade, sofrendo ao longo da história muita interferência de questões transcendentais, como as que se discute no âmbito da religião. Portanto, ao se remeter ao passado, recente ou distante, pode-se observar que qualquer tipo de direito, ou que se venha a ser compreendido como tal, situa-se num contexto histórico, cultural e, portanto, possui vínculos tempo-espaciais bem definidos. Todos os direitos são, assim como a moral, estão, portanto, inseridos num grande paradigma cultural. E aí não dá para discutir essas questões sem olhar para a cultura, né? E quando a gente olha para a cultura e para o paradigma cultural sobre o qual a gente está inserido, normalmente a gente não o percebe, porque o paradigma só funciona porque a gente não sabe que ele está existindo, né? E o paradigma, então, ele é inconsciente à sociedade. Mas é possível refletir a partir do distanciamento que nos proporciona a filosofia ou a própria ciência. Mas há também dimensões das tradições de sabedoria do Oriente, por exemplo, que nos permitem uma reflexão sobre essas questões. Se os direitos são circunscritos geográfica e politicamente, falar de direitos humanos nos remete ao campo internacional ou transnacional, pois tais direitos são compreendidos como universais a todos os seres humanos. Nesse sentido, talvez possa classificá-lo como uma evolução social que traz em si o cerne da equidade. Como se sabe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada pela Assembleia Geral da ONU em 1948. Seu fomento se deu em razão dos horrores promovidos, sobretudo, pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. Trata-se do documento mais traduzido do mundo em mais de 360 idiomas, sendo complementado por outros documentos que visam sua regulamentação em âmbito mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos possui impacto na legislação de diferentes países, inclusive no Brasil, em função de sua condição de país membro da organização, sendo país membro da organização. Então, é importante, quando a gente vai analisar a política pública, e dentre ela a política de assistência social, perceber a vinculação e o impacto que sofre da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A DUDH fundamenta-se numa preservação dos direitos naturais e fundamentais, que é uma discussão longa também, né? Que vem lá do começo da história, da pré-história, quando se vai definindo o que é direito natural, o que é direito fundamental.
que tem uma longa construção histórica e é fruto de um acordo internacional que por conseguinte, se coloca acima dos costumes e da moral. Então, isso é um direito internacional que vem se colocar acima dos costumes e da moral. Isso aqui é absolutamente relevante, né? Começa aqui, no meu entendimento, a própria afirmação dos direitos humanos é a maneira de fazer um enfrentamento ao fundamentalismo religioso, né? Que é a grande questão. Quando se discute laicidade, da forma que a gente vem discutir a interferência da religião na política pública e, sobretudo, na interferência fundada no fundamentalismo religioso. A forma de os Estados nacionais membros da ONU garantirem os direitos humanos se dá a partir da instituição de processos de educação e ensino respaldado por leis que possam preservá-los e promovê-los. Então, todas as políticas públicas, nesse sentido, vão ser impactadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Enfatiza, então, que os seres humanos nascem livres e iguais e devem se relacionar de forma fraterna. Portanto, nenhuma discriminação pode ser praticada sobre a diversidade de raça, etnia, cor, sexo, idioma, religião ou opinião. Todos têm direito à vida, saúde, à segurança e educação que devem ser garantidas pelo Estado, que, por sua vez, deve ser gerido pela vontade do povo, portanto, pelo sistema democrático. É esse o sentido que vai ter a laicidade no arcabouço dos acordos internacionais. A família é a célula básica da sociedade, então, que é garantida pelos direitos humanos, e o direito à infância deve ser assegurado. Vale destacar que não se defende um tipo de família tradicional ou progressista, mas o fundamento do cuidado que a família proporciona. Aqui tem um atrito gigante com a religião, né, porque o tipo de família é uma zona de atrito. A escravidão, a tortura são terminantemente proibidas. A despeito de tudo isso, o Brasil, como signatário da ONU desde 1948, teve instituído pela legalidade da Constituição, dependendo da sua interpretação, um AI-5, uma ditadura militar, onde se arbitrou todo tipo de barbárie ligada à violação dos direitos humanos. Bom, tendo colocado este conceito, cabe agora finalizar tratando dos enfrentamentos. Aí, embora eu esqueci a pergunta do tempo para vocês verem o que eu estava falando. Né? Enfim. Assim, cabe dizer que num cenário social marcado por um retorno do movimento conservador reacionário, como nós estamos vivendo hoje, a melhor forma de garantir a laicidade, ou seja, a separação do dogma religioso das políticas públicas de Estado, com a garantia da liberdade de crença e consciência, é centrar-se na questão dos direitos humanos, que devem estar acima de qualquer direito. Então, acima de qualquer dogma religioso precisa estar os direitos humanos. Foi assim, se a gente for pegar como uma metáfora, mas uma boa metáfora, entende? E o Brasil começou a sair do período ditatorial. Se for pegar lá a história do Vladimir Herzog, né, quando o judeu assassinado pela ditadura militar, que queria dizer que ele tinha se suicidado, se um judeu se suicidou, não podia ser enterrado na terra sagrada. Se une o Dom Paulo Evaristo Arnes com o Henry Sobel, o rabino, começa um movimento ecumênico, e isto começa, veja, pela via da religião, um movimento que vai atingir no espaço da política, né? E isso começa a promover uma transformação, é um dos elementos que vai promovendo a transformação para a gente sair da ditadura militar. Então, garantir os direitos humanos, né, acima de tudo, se o fizermos, estaremos garantindo as formas mais eficazes do enfrentamento das ameaças ligadas ao fundamentalismo. Então, o que realmente ameaça é uma visão fundamentalista. Do ponto de vista da psicologia, então vou me centrar nesse. Durante muito tempo, o sistema conselhos de psicologia centrou o foco em direitos humanos, pautando-se exclusivamente por uma laicidade intransigente de combate, ou seja, o enfrentamento com as questões do fundamentalismo religioso, que vão gerar, por exemplo, o projeto Cura Gay, etc. e tal, se deu exclusivamente pelo embate. A religião está aí, fique aí, nós ficamos aqui e não conversamos. Vocês ficam lá, vocês não têm nada a ver, vocês são de fórum privado, vocês não podem interferir na política pública, né? Embora a gente tenha os colégios, as universidades, tudo centrado, muita coisa centrada a partir da religião, as Santa Casa de Misericórdia, etc. Então, esse enfrentamento quer apartar a religião do discurso social, né? Esse tipo de posicionamento trouxe
um acirramento da questão, não resolveu a questão. Fez um enfrentamento, é importante ser feito nessa forma, né? Principalmente com o fundamentalista. O fundamentalista se nega ao diálogo, né? Ele quer afirmar a sua verdade e acabou, não tem diálogo, ele é monólogo. Então, nesse quesito é importante manter um enfrentamento desse tipo, mas isso prejudicou o relacionamento com a dimensão positiva da religião, né? E num estado como o Brasil, em que 90% dos brasileiros se declaram religiosos, tem uma crença, né? Uma espiritualidade, agora falando dessa crença no transcendente, é quase que impensável tomar esse tipo de atitude. Porque o que acontece? O que eu vi várias vezes acontecer? Reuniões desse tipo, você tinha os a favor da religião e os contra a religião. Então, por exemplo, nos 50 anos da psicologia, um debate tinha 200 pessoas, gente sentada no chão, numa mesa que se discutia essa questão, havia aplausos dos dois lados. Você trabalha numa polarização improdutiva, né? Aí entendo que é uma outra forma, então sempre colocando direitos humanos acima de qualquer questão a ser discutida, em qualquer âmbito, inclusive no âmbito da ciência, não é? E abrindo, no caso da laicidade, uma laicidade abrangente, que possibilite o diálogo com o lado positivo da religião. A psicologia teve uma dificuldade, tem uma dificuldade, perde terreno por isso, em discutir este lado positivo da religião. Existem estudos que estão no campo da psique, né, da psicologia, como, por exemplo, os estudos do coping religioso, negativo e positivo, né, que falam do lado negativo, que a gente conhece bem, esse lado fundamentalista que restringe a produção de subjetividade a uma heteronomia religiosa, e um lado positivo, que trabalha com a autonomia do processo de subjetivação e que pode se usar da religiosidade não fundamentalista como uma alavanca para o enfrentamento das dificuldades da vida. Então, este lado, a gente conseguiu abrir, a partir do 8º CNP, uma zona de diálogo importantíssima que estamos finalizando nessa gestão do CNP, os diálogos, inclusive, com esse que estamos aqui, tendo a oportunidade de travar. Quer dizer, discutindo a laicidade e a relação da psicologia, né? Quando a gente fala dentro do sistema conceito de laicidade, normalmente nós estamos falando do enfrentamento da psicologia com o fundamentalismo religioso. Esse é o sinônimo de laicidade dentro do sistema conselhos, normalmente, né? A gente abriu ao longo dessa gestão, começa na gestão passada, né? Com aquela nota importante que o CFP soltou, e com as reflexões que vieram construindo, infelizmente não nacionalmente, mas com uma série de parceiros, entre eles o Rio Grande do Sul, né? Uma série de CRs, parceiros que entenderam que essa temática era importante, o vizinho Paraná e outros aí, não como vizinho, né? Tem um estado assim. Percebendo essa importância de abrir esse diálogo com uma laicidade abrangente. Entendo que a manutenção disso é fundamental para estarmos junto com aquelas pessoas que têm esse entendimento, né, que praticam uma religião. Não há nenhum problema você ser um religioso e psicólogo ou estar na política pública, desde que você entenda o seu lugar e colocando o direito humano acima dessas questões. Enfim, então acho que esse é um posicionamento que nós precisamos estar com muita clareza, centrados nisso, para podermos qualificar a discussão e avançar nesse enfrentamento tão necessário a essas questões que tocam aí no fundamentalismo religioso. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que não tenha ficado muito confuso, né? Mas era isso. Obrigada, Luiz. Então agora... Primeiramente, maravilha. Eu escrevi também minha fala, eu já peguei esse hábito faz muito tempo. Vou tentar não ficar muito presa nela também. E levantando a cabeça. Achei bem bom que falasse exatamente
Victi antes, porque eu acho que tem alguns pontos que dialogam bem, acho que outros a gente vai discordar um pouco, e acho que essa é a ideia da gente poder também construir esse diálogo. Assim. Então eu queria agradecer o convite, né, pelo Conselho Regional de Psicologia para estar aqui nesse seminário e pelo Núcleo E-Politics, né, que é parceiro na organização desse evento. O Núcleo E-Politics, do qual eu faço parte como doutorando, né, que é o Núcleo de Estudos em Políticas e Tecnologias Contemporâneas de Subjetivação. Queria explicar também que assim, eu não sou nenhuma grande expert em laicidade. O meu trabalho se direciona muito mais ao diálogo e à discussão sobre direitos humanos, né? E aí é claro que a laicidade ela está presente em qualquer trabalho, qualquer prática que se desenvolva dentro do campo da discussão dos direitos humanos ou das políticas públicas. Então, fiquei super feliz, na verdade, com o convite, justamente por ser uma oportunidade de me debruçar um pouco mais sobre esse tema, que eu acho que ele é extremamente fundamental. Bom, a minha ideia do tempo dessa fala então, no primeiro momento, a minha ideia é fazer uma discussão sobre os direitos humanos e os riscos que a gente corre quando a gente opera uma certa transcendentalização desses direitos. Eu acho que é um pouco aí que as nossas falas talvez se distanciem um pouco, assim, né? Eu acho que quando tu falas um pouco dessa questão de como é que a gente tem que estar aberto ao diálogo, né? Então, quando a gente tem um certo risco quando a gente usa o discurso dos direitos humanos nesse mesmo lugar fundamentalista, né, que a gente critica em relação ao discurso fundamentalista religioso. Então, acho que é um pouco a primeira parte da fala. Eu queria trazer um pouco dos riscos que isso tem, né, justamente porque a gente vê muitas vezes um uso do discurso dos direitos humanos para fundamentar práticas que produzem violências, né? E aí é um pouco disso com que eu tenho trabalhado, né, de ver justamente dentro das diferentes temáticas com a qual eu trabalho muito desse recurso, justamente, principalmente por parte do Estado, né, de fazer uso dos direitos para fundamentar suas ações. Então a gente poder pensar um pouco do risco que a gente tem envolvido aí, né? E no segundo momento, então, eu queria mostrar justamente como que a moral religiosa ela tem construído um caminho contrário a esse, que é justamente de uma certa pulverização dessa moral religiosa, né? Que ela extrapola muito mais do que o âmbito das instituições religiosas, né? Ela se faz presente na nossa vida a partir de uma certa racionalidade. E aí, para a gente pensar, então, como é que a gente pode falar sobre um Estado laico frente a essas estratégias aí, cada vez mais de articulação também, né? Vou trazer um pouco das discussões do Malafaia, né, com o Jean Willis dentro da discussão do projeto de Cura Gay. E a gente vê bem como que os argumentos eles vão se articulando a outros campos de saber que não de uma teologia, né? Então, como é que a gente lida com essa situação, assim, pensando na laicidade? E aí, por fim, então, a ideia é trazer um pouco de propostas, né, de construção de estratégias, como dizia a Cris mais cedo, dos enfrentamentos possíveis, então, de como é que a gente pode sair aí desses impasses. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso, então, assim, também são ideias, né, a ideia é que a gente possa mesmo ir conversando. Acho que a primeira coisa a ser dita é que eu entendo que a Declaração dos Direitos Humanos, elas são uma ferramenta de luta, né? Então, a minha fala não é no sentido simplesmente de querer trazer um abandono das declarações de direitos, mas muito mais de que a gente possa pensar que amarras que estão atreladas a elas. Hoje a gente vive certamente uma incontestável hegemonia dos direitos humanos como uma linguagem de definição disso que a gente entende como sendo a dignidade humana. Então a ideia é a gente poder retomar um pouco, ainda que brevemente, a construção dessa condição hegemônica, evidenciando a não existência de uma linearidade nessa legitimação, né? De que ela foi sendo construída, ela não é natural e ela não é linear. Quando a gente olha
Essa daqui é o texto que apresenta a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, admitidos na Convenção Nacional da ONU de 1793. O texto foi escrito, na verdade, em 89. Ele diz assim, na sua abertura: o povo francês, convencido de que o esquecimento e o desprezo dos direitos naturais do homem são as únicas causas da infelicidade do mundo, resolveu expor, numa declaração solene, esses direitos sagrados e inalienáveis, a fim de que todos os cidadãos, podendo comparar sem cessar os atos do governo com o fim de toda instituição social, não se deixem jamais oprimir e aviltar pela tirania, para que o povo tenha sempre diante dos seus olhos as bases de sua liberdade e de sua felicidade. O magistrado, a regra dos seus deveres, o legislador, o objeto de sua missão. Em consequência, proclama, na presença do Ser Supremo, a declaração seguinte dos direitos do homem e do cidadão. Então a gente vê nessa afirmação como que as declarações de direitos vão sendo sustentadas também nessa referência ao sagrado, né, como uma estratégia de legitimação dos direitos, né, como uma forma de fundamentar a própria importância desses direitos, né. E aí a gente tem vários autores que vão criticar e analisar justamente esse lugar de certeza e esse lugar de universalidade, né, dos direitos. Assim. Em primeiro lugar, porque eles são construídos em cima de uma ideia de homem, né, que é o homem europeu. E, acima disso, a gente, então, generaliza e universaliza a ideia daqueles direitos como sendo os direitos que devem ser aplicados a toda e qualquer situação. Né? Por quê? Porque a gente entende que eles são muito importantes. Então, muitas vezes, a gente mesmo consegue fazer essa crítica, e dentro dos movimentos sociais, né, tem muita gente que a faz, mas, ainda assim, a gente mantém e sustenta as declarações porque a gente entende que elas são necessárias, né, de serem protegidas e de serem amplamente reconhecidas. Né? Acho que o primeiro ponto é de que, quando a gente vai pensar na ideia dessa natureza do homem, né, então, primeiro é da gente desconfiar da existência de o que seria uma certa natureza do homem. Né? Como é que a gente pode dizer o que seria, o que definiria aí essa natureza? Existiria uma natureza comum a todos os homens? Né? A gente poderia falar aí de uma certa essência do que seria natural ao homem? Os próprios justnaturalistas, quando foram construir as declarações, essa principalmente, né, se discutia muito o que era mais natural, por exemplo, em relação ao direito de propriedade. Né? Se era de que a propriedade deveria retornar à comunidade quando a pessoa morria, se a propriedade ela deveria passar de pai para filho, se a propriedade deveria passar para a família, né? O que era o natural do homem, né? Para a gente pensar aí os direitos naturais. Então a gente vai vendo como que essa naturalidade ela vai sendo construída, né, e pensando, dialogando o tempo todo com o contexto cultural, político e social no qual ela foi criada, né, desenvolvida. Eu escrevo, mas não faço. Acho que um outro ponto é de que a própria emergência de novos direitos, né, e a cada ano surgem outros, e cada vez a gente está discutindo novos, mostram também aí a não existência de direitos naturalmente fundamentais. Né? Estão sempre em processos de negociação, eles estão sempre sendo atualizados, estão sempre sendo repensados a partir daquilo que se configura nas relações da sociedade. E aí tem uma questão que eu acho importante a gente pensar, é justamente, então, que questões são essas, que processos econômicos, políticos e sociais que estavam atrelados às declarações de direitos humanos quando da sua fundação, né, para que a gente não simplesmente defenda inocentemente ou, sei lá, né, sem poder pensar sobre esse contexto. Assim, né. E aí tem um texto super interessante do Marx, de 1844, que se chama A Questão Judaica, que é um texto no qual ele vai discutir a questão da emancipação dos judeus, né, no qual ele vai desenvolver uma análise da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na qual ele afirma que essa
essa declaração ela permitiu uma cisão entre a emancipação humana e a emancipação política, né? Por quê? Porque até então a gente tinha um sistema feudal, né, das monarquias absolutistas, no qual o Estado, as famílias eram o Estado, né? A política passava pelas famílias. Então essa declaração ela surge com o fim das monarquias absolutistas, né, no momento de cisão aí então do Estado em relação às famílias. Então tu tem essa possibilidade de uma emancipação política. E aí ele vai dizer que o que essa declaração fez foi uma dissolução da sociedade feudal no seu elemento mais básico, que ele vai dizer que era o homem egoísta. Por que ele vai dizer isso? Ele vai dizer, com efeito, né, o que essas declarações fizeram foi que o Estado ele eliminou, à sua maneira, as distinções estabelecidas por nascimento, posição social, educação e profissão, ao declarar que o nascimento, a posição social, a educação e a profissão são distinções não políticas. Ao proclamar, sem olhar as tais distinções, que todo membro do povo é igual, parceiro da soberania popular, e ao tratar do ponto de vista do Estado todos os elementos que compõem a vida real da nação. No entanto, o Estado permite que a propriedade privada, a educação e a profissão atuem à sua maneira, isso é, como propriedade privada, educação e profissão, e se manifestem na sua natureza particular. Então, o que ele estava discutindo com isso? O quanto que essas declarações vêm para dizer somos todos iguais, mas não éramos todos iguais antes dessas declarações, né? Já existiam aí diferenças na lógica da produção da desigualdade social mesmo. E aí ele vai mostrar como que essas declarações elas vêm também com toda uma série de interesses de proteção da propriedade privada dessa nova burguesia que emergia aí dentro desse contexto, né? Com uma segurança que é uma segurança que vem proteger a propriedade privada desse novo coletivo que estava aí. Então é um pouco esse o sentido que eu digo que a gente tem que poder olhar para o contexto no qual emergem essas declarações. Então ele vai dizer, o homem ele não se libertou da religião, ele recebeu a liberdade religiosa. Ele não ficou liberto da propriedade, ele recebeu a liberdade da propriedade. Ele não foi libertado do egoísmo do comércio, ele recebeu a liberdade para se empenhar no comércio. Então por isso é isso que ele vai dizer, assim, a gente tem uma emancipação política, mas não uma emancipação humana, porque a emancipação humana ela depende também de uma possibilidade de uma igualdade de acesso à renda, a trabalho, a oportunidades. E aí se a gente for pensar, bom, então tá, mas essa foi a primeira declaração, né? A gente tem a segunda declaração, que é a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, de 1948, que ela vem aí, então, tomar como foco os direitos sociais, né, e fazer justamente um enfrentamento às mazelas do capitalismo, né? Então talvez essa aí seja aquela declaração que a gente pode abraçar cegamente, né, sem nenhuma preocupação com algum engajamento que ela possa ter. E o que a gente vai ver é que a emergência do neoliberalismo, né, ela vai produzir novos arranjos entre essa garantia de direitos e os interesses de mercado, né, de forma que hoje as políticas públicas, a lógica neoliberal está tão atravessada dentro das políticas públicas que vem aí produzir essa garantia de direitos, fazer o enfrentamento ao capitalismo, que a gente não consegue efetivamente fazer com que isso aconteça, né? Na verdade, as políticas públicas elas acabam realimentando essa lógica, né, incluindo dentro do jogo de mercado sujeitos que eles estavam fora deles. Enfim. Deixa eu voltar aqui. Mas eu acho que é essa um pouco a ideia, assim, né? O quanto que o capitalismo neoliberal, ele não produz, mas ele vai capturando e incorporando esses modos de subjetivação produzidos na sociedade, utilizando as próprias resistências, né, as próprias possibilidades de resistências feitas a si. E aí a gente vai vendo quanto dentro da assistência social, por exemplo, a gente tem toda uma lógica desse sujeito empreendedor de si, né, que vai se constituindo dentro das políticas públicas. Como que a gente vai ter o tempo todo uma lógica de investimento nas famílias, de que retorno que isso vai ter. Né? Então, como que essa lógica de investimento, de uma relação de mercado, ela vai se atravessando dentro das políticas de garantias de direitos, né? A gente vê aí o quanto que ela não consegue de fato fazer enfrentamento, né? O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né?
que ela vem aí para dar, para a gente pensar, bom, então vamos aí, né, garantir moradia para mais pessoas, né? Que o efeito do programa Minha Casa Minha Vida foi um enriquecimento ainda maior das grandes construtoras e o maior poder das grandes construtoras de poder gerir a dinâmica de construção e de valorização dos terrenos e dos imóveis na cidade. Então, a gente vai vendo como que vai tendo aí sempre uma certa pegadinha, né, nessa relação dos jogos de mercado, de como que eles vão se atrelando aí às políticas do Estado. Então eu trago aqui algumas dessas análises. Na verdade são diversos autores, a gente poderia passar muitas horas aqui, né, discutindo essas amarras que estão presentes aí dentro das declarações de direitos, mas a ideia era muito mais dar uma pincelada nisso, para trazer para vocês um pouco desse olhar de suspeição, assim, né, em relação a uma verdade ou uma certeza ou a essa crença absoluta que a gente tem de que a gente precisa a qualquer custo e, né, defender as declarações de direitos e sob qualquer fundamento. Agora, no meu trabalho de doutorado, no qual eu estou trabalhando com as remoções que estão acontecendo na Vila Tronco, se a gente vai ver o que é o discurso da prefeitura, é o discurso de garantia de direitos, né? A gente está tirando as pessoas de lá para que elas tenham uma moradia mais digna. Então a gente está concedendo agora o direito de propriedade a eles, que antes eles não tinham. E aí como é que a gente faz um enfrentamento, né, desse discurso? A gente acha que é sempre legítimo, né, a gente afirmar direitos, que a gente pode fazer qualquer coisa em nome deles. Então acho que um pouco era para deixar inicialmente esse recado, assim, né, do cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa os direitos humanos de uma forma completamente descolada do seu contexto, nesse lugar de vamos encerrar os debates, né? Então isso é uma questão de direitos humanos, então daqui a gente não precisa mais dialogar, isso aqui já está dado, assim, vocês não podem fazer isso, né? Isso aqui está definido já lá nas declarações de direito. Então, agora eu gostaria de passar para esse segundo ponto da minha fala, e acalmem-se porque eu vou voltar aí como é que a gente lida então com a história das declarações, não estou abandonando elas, tá? A gente pode ainda voltar a isso. Às vezes eu faço essa fala e as pessoas me dizem, mas você não pode dizer isso, sabe? Que se a gente perde as declarações de direito, a gente perde tudo, a gente não tem mais recurso para nada, né? Fica num vazio completo, não é isso, não é? A gente vai voltar a isso mais tarde, então. Então eu queria entrar aqui nesse segundo ponto, que é de como que os valores religiosos eles vão se constituindo como uma certa racionalidade. E aí quando eu falo de uma racionalidade, eu estou me inspirando na forma como Foucault vai falar do neoliberalismo como uma racionalidade. Ele faz isso sobretudo no curso Nascimento da Biopolítica, no qual ele vai mostrar como que o pensamento econômico ele vai se constituir como uma determinada lógica que vai pautar os modos de vida contemporâneos. Ele vai dizer que seria justamente o neo, né, a novidade do neoliberalismo, estaria justamente aí, né, na sua constituição como uma racionalidade. Então, enquanto o liberalismo, nós tínhamos essa ideia de que o Estado ele deveria ser mínimo, ele deveria intervir minimamente no jogo de mercado, para que isso pudesse acontecer livremente, né? E ser regulado somente por essa mão invisível do próprio mercado, que autorregularia as relações de troca, né? Supostamente o sistema equilibrado. Para o Foucault, a grande inovação presente no neoliberalismo é essa capacidade, que eu estou chamando aqui dentro da lógica da moral religiosa de uma certa pulverização, assim, que então não se trataria mais de barrar as ações do Estado, mas de pautar a lógica com que o Estado atua, né? Pautar a racionalidade presente na Constituição, até mesmo das políticas públicas, como eu falava antes, né? E aí o que Foucault vai mostrar é como que esse pensamento econômico ele vai compor as múltiplas relações que a gente vai estabelecendo no nosso cotidiano, né? Desde a relação da mãe com o filho, né? Quanto que eu invisto no meu filho, que retorno que eu quero ter a partir disso, né? E a gente vai construindo esse pensamento, né? Na forma como a gente organiza o nosso cotidiano, como a gente vai enfim, investindo nas mais diversas relações aí, né? Nas relações familiares, como a gente vai se constituindo também empreendedores de nós mesmos, né? Então, a racionalidade econômica, ela vai extrapolar as relações de compra e venda, as relações de mercado, ela vai extrapolar as instituições econômicas, né? Ela vai se fazer presente na nossa vida.
Então, quando a gente usa essa ideia para pensar as relações com uma moral religiosa, isso fica ainda mais óbvio, me parece. Né? A religiosidade, ela não está presente somente nas instituições religiosas, nos textos bíblicos, né? Ou ela não se professa somente nas palavras do Silas Malafaia e do Bolsonaro. A moral religiosa, ela não é da ordem somente da superestrutura das instituições religiosas. Ela existe, ela tem acontecimento, ela tem efeitos no cotidiano das nossas vidas. Ela compõe os modos como nós pensamos no nosso dia a dia, né? A gente estava falando hoje de que agora a gente pode ter talvez a primeira geração de alunos, né, não formados em escolas católicas. Eu fui formada numa escola católica e, embora não tenha hoje uma vinculação religiosa, né, isso, eu tenho certeza que essa moral está presente na minha vida das mais diversas formas, né, inclusive no próprio discurso, assim, a quantidade de meu Deus, minha nossa, né, a gente fala, isso e isso vem de algum lugar e isso tem um efeito também, né. Então, entender a moral religiosa dessa forma, ela permite que a gente compreenda por que é tão comum a articulação entre atores de diferentes correntes religiosas, né, dentro do âmbito da construção da política legislativa, e até mesmo com outros que não tenham nenhuma vinculação religiosa, mas que compartilham de uma mesma moral. E aí entra muito com o que tu falava antes, a importância da gente entender a diferença entre a moral e a ética. Então, para a gente pensar nessa relação com a laicidade, né, entender a moral religiosa como uma racionalidade, é importante, sobretudo, tendo em vista os acontecimentos recentes, né, do processo de impeachment, quando a gente vai pensar na forma como ele acontece, né. Eu lembro de uma fala da senadora da Grajatinho, que ela dizia: a gente tem que tomar um cuidado para que, pela lisura da estrutura institucional, a lisura do processo, né, a gente não acabe legitimando o conteúdo. Então, quando a gente pensa na discussão sobre laicidade, e a gente entende que a moral religiosa ela extrapola a instituição religiosa, a gente tem que ter um certo cuidado também para, na hora da gente estar discutindo laicidade, a gente não simplesmente fazer um enfrentamento à estrutura, né, a essas grandes estruturas, a esse formato. Então, a gente quer que não se possa mais ter sei lá, políticos vinculados a religiões. A gente não quer mais que o Estado convenie com instituições religiosas, mas isso não necessariamente garante que a gente não vai mais ter uma moral religiosa faltando a construção de políticas, né, e de ações dentro do âmbito público. E aí, acho que a gente pode entrar nessa... Esses textos que eu trouxe aqui, dessa discussão entre o Silas Malafaia e Jean Willis, ela vem de uma pesquisa de doutorado de um estudante de antropologia da Universidade Federal do Pernambuco, em que ele vai estudar justamente o PDC da cura gay, né? Acho que a gente entra primeiro nas salas, depois ela é um pouco grande, né? Eu não consegui ler, eu acho. Eu sou míope, não conseguiria ler daí, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, essa primeira fala, essa é uma fala de uma audiência pública que aconteceu, né, na Câmara dos Deputados. Essa primeira fala é uma fala do Silas Malafaia, que ele vai dizer: a psicologia não tem autoridade científica para dizer se alguém nasce ou não homossexual. Qual é o ramo da ciência que tem autoridade científica? A genética. A genética é o ramo da ciência que tem autoridade para dizer se alguém nasce ou não homossexual. Então vamos lá. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe gene homossexual. Não existe. O que existe é a libido do homem, macho ou fêmea. Um hormônio sexual não existe. Só tem hormônio de macho e de fêmea. Se o indivíduo nasce homossexual, significa então que dois gêmeos idênticos, chamados monozigóticos, isto é, um mesmo espermatozoide, num mesmo óvulo, eles se dividem em dois embriões. Os genes deles são 100% iguais. E então, se um é homossexual, o outro teria que ser homossexual. Se um é heterossexual, o outro teria que ser heterossexual. Porque eles possuem a mesma genética. 38% de gêmeos homossexuais não tem o seu gêmeo um ser homossexual. Senhores, nós não estamos falando aqui de sociologia ou teologia. O modelo científico é o modelo da observação.
Então, escute isso aqui. Um documento científico, uma tese científica, se ela for refutada, a sua alegação cai por terra. Um exemplo simples. Se você afirma que laranja só dá laranja, ok. Se alguém provar que laranja dá abacaxi, a tese de que laranja só dá laranja caiu por terra. Por quê? Porque o modelo científico é o da observação. Se uma pessoa pôde ter a sua sexualidade reorientada, a afirmação que isso não é possível cai por terra, ao ser interrompido pela própria vida. Isso é direitos humanos, é um direito. Aqueles que reivindicam direitos têm que respeitar o direito do outro. Eu tenho o direito de falar. Isso aqui é o Estado laico, ok? Não é laicista, ok? Nós estamos baseados na Constituição. Existem, eu tenho aqui um livro de um PhD em genética, mais de 30% de casos de reorientação na América. Nós não estamos obrigando ninguém a deixar de ser gay, pelo amor de Jesus Cristo. Cada um é o que quiser ser. Eu estou dizendo que uma pessoa tem o direito de não querer ser mais. Agora escute, psicologia não é o terapeuta que diz qual é a queixa ou onde está a dor do paciente. Nós só podemos nos meter onde somos chamados. Escute essa gente, em pleno século XXI, a sexualidade é tabu na psicologia. Isso é, se um paciente tiver conflito acerca da homossexualidade e procurar o terapeuta, meu filho, assuma. Mas eu não quero, se vira, eu não posso falar nada. Agora Freud, que eu ouvi na universidade, que tanto foi citado aqui, pai da psicanálise, ou será que os senhores esqueceram parte dos livros? Ele faz o estudo de uma mulher homossexual e ele chega à conclusão que ela tinha uma questão com a figura paterna. Está nos escritos de Freud. Manda botar na fogueira da Inquisição do Conselho Federal de Psicologia. Em nenhum lugar do mundo é proibido. Onde um homossexual pede ajuda, ele recebe ajuda. Enfim, e aí, em um determinado momento, mais adiante, ele afirma, né? A Constituição garante à pessoa o direito de ser gay e garante à pessoa o direito de não querer ser mais. Senhores deputados, o jogo aqui é esse. Nós não estamos discutindo liberdade de homossexuais. Para terminar, senhores, não é o psicólogo, é o paciente. Não é o psicólogo, eu vou repetir, é o paciente com saúde mental que deseja se submeter a um tratamento, seja ele terapêutico pela psicologia, seja ele pela psiquiatria. Enfim. Então, o que a gente vai vendo aqui na fala do Malafaia, né? É a presença de argumentos que são da ordem científica, da ordem médica, da ordem psicológica, da ordem legal. Né? Ele evoca o direito de decidir. Ele fala do direito a não ser perseguido por suas crenças. Né? O que o Malafaia faz é defender aquilo que ele acredita, que todo mundo sabe, que é algo da ordem de uma moral religiosa, sem em momento nenhum se remeter a um argumento fundamentalista religioso. Então esse é um pouco o risco que a gente corre quando a gente situa a nossa preocupação sobre a forma institucional, mais do que sobre o conteúdo da questão-problema. E aí eu queria chamar a atenção, acho que um pouco do que o Luiz falava antes também, da forma como a gente reage a isso, né? Que é aí a resposta que o Jean Willis vai dar para ele. O Jean Willis diz assim: procurei na plataforma Lattes, site que inclui o currículo dos principais pesquisadores do país, o currículo do pastor Silas Malafaia e o currículo da psicóloga Marisa Lobo e não encontrei. E aí fico me perguntando sobre os critérios de seleção das pessoas que vão falarem sobre um tema relevante para a comunidade científica da psicologia. Fico me perguntando qual o propósito de se convidar, ainda que psicólogo, um pastor que não tem produção. Se está em jogo aqui derrubar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, já estou quase que é uma entidade que reúne diversas entidades no fórum de discussão científica, acho que esse critério deveria ser minimamente observado. Além disso, esse PDC fere o princípio da laicidade dos Estados. Ainda que se diga, nós vivemos em um Estado que é laico, mas não é ateu. Não estou discutindo se o Estado é laico ou é ateu. O princípio da laicidade diz: o Estado não tem paixão religiosa. E visto que o autor desse PDC é pastor evangélico e responde aos interesses de sua igreja, né, portanto, o Estado não pode se dirigir por paixão religiosa e aprovar este PDC. Me espanta a compreensão rasteira, mas é rasteira mesmo, das noções de identidade de gênero e orientação sexual expostas aqui. Enfim. E aí ele segue, né? No final ele ainda reafirma que o PDC, ele, além de inconstitucional, ele tem um problema ético, porque ele fere a laicidade. E aí na referida pesquisa, esses autores eles vão mostrar como é que vai se constituindo uma certa identidade crente cristã, né? Por meio da qual figuras como Silas Malafaia vão requerer o direito a se expressar publicamente. E politicamente, né, tal qual teria médicos, juristas, filósofos, sociólogos, né, em oposição clara ao que Jean Willis vai buscar marcar, que é o fato de que para ele a laicidade de Estado significa que a religião não está autorizada a participar do debate de questões públicas. Né. O
que nós temos, então, entre eles é uma disputa retórica em torno da legitimidade argumentativa de ambas as falas. Né? Em uma defesa da laicidade de Estado, né, o Jean Willis busca desqualificar a fala do Malafaia, muito mais do que pontuar os efeitos que a aprovação do PDC da cura gay poderia ter na vida das pessoas que seriam submetidas a esse suposto tratamento, nas práticas profissionais, ou mesmo que isso representaria politicamente em termos de enfrentamento às violências de gênero. Então, uma primeira questão que fica a partir disso é efetivamente possível excluir os valores morais e religiosos do debate das questões públicas? Haja vista a capacidade que esses valores, concepções e preceitos têm de se pulverizar, de se articular a outros discursos e se revestir de outros valores de verdade? A segunda é democrático excluir de todo e qualquer debate público valores outros que não aqueles revestidos de concepções humanistas ou seculares? São essas as concepções que entendemos como aquelas que devem pautar os processos de negociação cultural do nosso século e em exclusão às demais? Não seria hipócrita acreditar que somos nós os únicos capazes de deixar em casa nossas bobagens religiosas, espirituais e metafísicas, sendo então capazes de nos manter acima de qualquer controvérsia? E aí eu vou entrar aqui no último ponto, rapidinho, já estourou meu tempo, sobre a imanência do debate político. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês o que eu penso que poderia ser uma saída para essa armadilha. Que para mim se trata da gente tentar fazer um deslocamento desse debate transcendental para um lugar imanente, das questões que estão em jogo aí dentro da cena pública. O que eu estou tentando dizer com isso? Eu quero dizer que não basta a gente evocar de maneira estéril, então, a afirmação de direitos gerais e universais. Se trata antes de trazer à tona, incansavelmente, as problemáticas, as violências presentes em cada um dos casos em discussão. E construir sobre elas estratégias situadas, local, temporalmente, estratégias de enfrentamento. Estratégias situadas, então, no tempo, no contexto histórico, político, econômico, no qual essas situações acontecem. Não se trata simplesmente de evocar a Constituição Federal, mas de trabalhar na construção de novas jurisprudências. E aí tem uma entrevista que a Claire Parnet faz do Gilles Deleuze, no Abecedário de Deleuze, em que ela pergunta para ele sobre direitos humanos. E aí ele traz a situação do massacre ocorrido na Argélia. E aí ele vai dizer que aquilo não era uma questão de direitos humanos. Não adianta simplesmente a gente evocar direitos. É uma questão territorial, ele vai dizer. Temos que nos debruçar sobre a problemática que está acontecendo lá. Ele vai dizer. Isso não é somente uma questão de direitos humanos ou de justiça, é uma questão de jurisprudência. Todas as abominações que ocorreram, que os homens sofreram, não são casos de direitos abstratos, são casos concretos, são casos de jurisprudência. Trata-se de criar e não simplesmente de aplicar direitos humanos. Ele vai dizer, bom, a gente pode dizer, os turcos não têm direito de massacrar os armênios. Ok, mas o que os armênios fazem com isso? Então é através desse debate incansável que a gente pode fazer com que essa não seja mais uma defesa estéril de direitos. Ou mesmo que práticas produzidas em nome do direito não sejam ainda mais violentas. Esse é o exercício democrático. Ele não se trata da interdição do debate, da busca de uma retórica que desqualifique a capacidade argumentativa do outro, que faça calar as controvérsias. Deleuze vai dizer que isso é uma questão de engajamento do desejo, que é preciso a gente analisar as questões concretas que estão articuladas a cada uma dessas problemáticas. Então, para finalizar, a reflexão que eu queria compartilhar com vocês, que é também um convite, é de que não nos deixemos seduzir por essa retórica do silenciamento. Que as declarações de direitos ou a laicidade de Estado não sirvam para cercear discussões, mas para aquecê-las. É um convite para que possamos abrir mão dos recursos transcendentalizadores do debate político, que garantem a eles esse lugar de verdade, seja ele a Deus ou seja ele aos direitos humanos, de que a gente possa ser laicos também no uso das declarações de direitos, nos nossos discursos. E que a gente possa seguir incansavelmente nesse exercício do debate democrático, ainda que ele seja extremamente fatigante, mas acho que a gente não pode deixar de investir nele. Obrigada, Carol. Então agora vamos para a terceira fala da Veridiana.
Bom, gente, boa tarde. É sempre um imenso prazer estar aqui, né, no Conselho Regional de Psicologia. Conselho esse que tem tido uma participação importante sempre, né, nas questões de discussões e de gerar o debate das coisas atuais que a gente vem passando aí, da conjuntura política e outras questões bem importantes, né? Eu também, além de educadora social na Fundação de Assistência Social e Cidadania há 15 anos, trabalhando com a população adulta em situação de rua, também participei do Centro de Defesa de Direitos Humanos dos catadores e dessa população por 1 ano e meio, e também fui redutora de danos no consultório na Rua de Canoas, né, que é um serviço aí do SUS que estende as ações para a população em situação de rua. Para além da questão do meu fazer de trabalho, eu também me coloco, nesse tempo de 2008 para cá, num lugar de militante junto ao Movimento Nacional da População em Situação de Rua e da Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos, né, onde articuladamente a gente tem investido numa luta onde principalmente se dá em relação à questão dos direitos humanos, né? Então, participo também de um comitê municipal de acompanhamento e monitoramento das políticas para as pessoas em situação de rua no município de Porto Alegre, né, que foi um comitê montado através de muita pressão para que o prefeito solicitasse o aceite à política nacional das pessoas em situação de rua, e por ali, né, dentre outras também andanças e formas de fazer a luta, a gente tem conseguido conquistar algumas vitórias, né? Desse ponto de vista da articulação política e da organização das pessoas atendidas, a partir desse lugar de trabalhador, onde o próprio SUAS traz esse papel de quem precisa apoiar a organização política das pessoas atendidas, entendendo que é um dos caminhos para que a gente saia do assistencialismo, enfim, de que a gente possa possibilitar essa andança junto, né, com as pessoas que a gente atende. Através desse comitê, a gente conseguiu muitas conquistas. Uma delas foi lutar contra o fechamento da Escola Porto Alegre, né, que é uma escola que atende há 21 anos a população em situação de rua e que o governo quis fechar. A gente fez uma luta muito bonita, muito bacana. A gente chamou toda a rede de apoio às universidades e, assim, se a escola antes estava apagadinha, hoje ela está na vitrine de novo, porque a gente conseguiu judicializar uma ação e já tem 3 pareceres favoráveis ao não fechamento da Escola Porto Alegre, e o governo com certeza não conseguirá fechar. Outra vitória também foi a reabertura do restaurante popular, né? Então, a partir dessa andança com as pessoas em situação de rua, nesse lugar de organização política, eu faço a minha fala entendendo que um dos caminhos, né, que a própria reforma psiquiátrica, por exemplo, trilha ao longo do tempo é esse, de poder fomentar espaços de organização das pessoas, das comunidades, dos familiares junto aos trabalhadores, né? Eu trabalho há 15 anos na Fundação de Assistência Social e Cidadania, hoje no Abrigo Bom Jesus, mas já passei pelo outro abrigo, que são 2 abrigos próprios, da rede própria da Prefeitura, que é o Abrigo Municipal Marlene, e também trabalhei no atendimento social de rua e casa de convivência, antes ainda dos serviços se organizarem como Sistema Único de Assistência Social. Hoje é o Centro POP que existe, né? E então nessa readequação, nessa reorganização, nessa implantação dos serviços conforme o SUAS traz, foi possível eu passar por esses diversos serviços, e vou falar um pouco dessa questão relacionada também à laicidade,
do que é a minha percepção hoje, olhando para trás, dessas vivências, né? Passei por 4 gestões, então, com suas diversas concepções de governos, e a gente está atravessados por isso também, né? A cada 4 anos vem uma concepção diferenciada de governo e muitas vezes a gente precisa achar estratégias de sustentar algumas coisas que foram construídas da história com as pessoas, porque a gente sabe que cada serviço e cada local vai construindo uma história, né? E os trabalhadores, então, têm uma participação fundamental no sentido de poder ir fomentando esse resgate, né, a partir dessas mudanças e modificações que vão acontecendo durante o tempo que a gente vai trabalhando e fazendo aquele processo de trabalho acontecer. Lembro que em 2001, 2002, quando eu entrei, eu trabalhava no abrigo municipal Marlene, que também é um abrigo para a população adulta em situação de rua, e era algo para mim super novo, descobrindo várias coisas no sentido dessa relação de ser, estar então como uma funcionária pública dentro de uma área social, onde se atende uma diversidade que né, de pessoas desse segmento populacional. A gente tem uma heterogeneidade muito grande, então a gente atendia desde famílias com crianças, idosos, o público LGBT, a questão de homens, mulheres, enfim, pessoas com transtornos diversos, pessoas com deficiência. Então, para mim foi uma escola muito grande, tem sido uma escola trabalhar, e não só uma escola no sentido de se olhar também a cada dia. Então, quando me chamam para falar sobre algo nesse sentido, é uma forma de eu poder também me olhar sobre o que é que eu estou fazendo, né? Ou o que é que vem dizer essa caminhada. Lá em 2002 era os trabalhadores todos, uma equipe composta com quase 30 pessoas, onde algumas sim traziam a sua religiosidade de uma forma mais acerbada no seu fazer, enfim, e outras menos, né? E algumas pessoas também que usavam o espaço, muitas vezes também traziam dessa forma a religiosidade. A gente sentiu a necessidade de fazer essa discussão como equipe e como rede de serviços, que era sobre a questão, porque estava gerando muita polêmica o acolhimento das pessoas travestis e pessoas LGBTs. Esse público estava trazendo algo que a gente estava precisando conversar para qualificar esse atendimento. E eu lembro que tinha uma colega com muita dificuldade, inclusive nas suas ações e no seu atendimento, de dizer o nome da travesti que tinha dado, né, para que a gente chamasse pelo nome, né? E isso estava causando várias polêmicas, tanto entre a equipe como com as próprias pessoas atendidas, e a gente decidiu, então, era 2002, 2003, se debruçar e conversar sobre isso. O nome social da pessoa, né? E outras situações que estavam acontecendo. Então fizemos seminários diversos sobre essa questão, chamando inclusive militantes da área para poder falar. E lembro que teve uma dinâmica muito interessante, porque a pessoa então que coordenava a equipe, tanto com a supervisão, quando chamou e trouxe a demanda para ser trabalhada para os militantes que vieram na área, houve uma situação de essa pessoa que facilitava a questão do seminário para que a gente pensasse sobre isso, chamou a pessoa que tinha a dificuldade de dizer o nome ou de chamar o nome da travesti do seu nome social de um outro nome. E na mesma hora a pessoa reagiu no sentido, não, esse não é o meu nome. E a partir daí, desse incômodo causado, foi feito todo um trabalho em cima da situação, né? Então foi uma forma muito bacana de conseguir pensar sobre isso. E hoje a gente tem um atendimento para esse público
por essa questão de termos um acúmulo nesse trabalho de qualificação, de pensar, onde a gente avançou nos abrigos próprios, as pessoas que são travestis, elas escolhem, né, em qual quarto elas vão dormir e ficar. Ou seja, a maioria escolhe no quarto feminino. Isso era um problema porque se dizia assim, tinha colegas que diziam justamente isso, mas como que a gente vai permitir, porque o incômodo também vinha das pessoas que conviviam no mesmo espaço, como que a gente vai permitir que uma travesti tome banho no banheiro junto com uma senhorinha que é da igreja, né? E aí essa questão colocada tinha diversos pensamentos sobre isso. Uns diziam que teríamos que abrir um quarto só para as travestis, outros diziam que, bom, a gente deveria, o nosso papel era lidar e trabalhar com a questão do preconceito que seria gerado em função disso. Então diversas coisas foram acontecendo. E, inclusive, estendemos esses seminários para as pessoas que a gente atendia junto com a equipe depois e trabalhado junto, essas questões serem colocadas para que a gente pudesse trabalhar. A gente hoje tem um avanço, do meu ponto de vista, nesse acúmulo da discussão, porque hoje se convive bem dentro dos espaços da rede própria, dos abrigos da rede própria, no sentido do acolhimento das pessoas travestis, né, desse público e LGBTs, dentro do espaço do abrigo, respeitando esse desejo do que a pessoa traz, tanto pelo nome, hoje isso não é mais uma dificuldade, no sentido de ter sido trabalhado. Mas se a gente sair dos espaços da rede própria e nós formos para os albergues conveniados, que tem convênios com a prefeitura, por exemplo, a gente já tem maiores dificuldades. Por exemplo, no espaço das reuniões do movimento da população de rua, a gente recebe muitas questões de reclamações desse espaço. A gente tem, por exemplo, o albergue Dias da Cruz, ele ainda não aceita esse público no espaço de acolhimento. As pessoas não podem, eles não têm um espaço, eles dizem que não tem um espaço para acolher as pessoas desse público. E esse albergue, ele é um albergue espírita, né, baseado na religião espírita. Já o Felipe Dil, que é um albergue baseado na religião católica, já dispõe de um espaço para acolhimento dessas pessoas, né? Então a gente tem aí uma diversidade no sentido de que, por exemplo, lá no abrigo, essa semana eu fazendo uma discussão, falando um pouco sobre as pessoas que eu atendo, para poder vir aqui, inclusive, com esse debate feito com elas, a maioria diz que não se incomoda com os símbolos que existem nos espaços do abrigo. Esses símbolos existem e eles se resumem a um espaço, porque eu fiz essa leitura e foi uma observação bem interessante. Tipo, tem assim, a sala da monitoria. Ali existem vários salmos evangélicos de diversos tipos, colados nas paredes, né? E eu fui falar daí com as pessoas, porque daí ele não passa daquele espaço ali. No espaço do abrigo restante, a gente não vê esses símbolos, né? A gente vê grudado nos armários de alguns trabalhadores, né? Então a gente vê dispersamente essa questão dos símbolos espalhados pelo espaço físico do abrigo. E no quarto de uma pessoa que é travesti, que hoje dorme lá e que foi uma das com quem eu conversei, também existia alguns orixás colados na parede, porque ela se diz de religião afrodescendente. Então tem esses símbolos, mas acaba não influenciando no sentido de passar para além daquilo que é do direito de cada um ter a sua religiosidade. E quando eu falo e ouço dos discursos, por exemplo, conversando com eles também sobre o que acham dos CAPs
e o que acham das comunidades terapêuticas. Quem já participou, já esteve em um e já esteve em outro, vem essa questão muito forte. Muitos não se incomodam, uma comunidade terapêutica, por exemplo, ter uma religião só, ou ser baseado o seu processo de trabalho muito no sentido da questão da religião ou de uma religião, e outros se incomodam e dizem que, bom, se eu sou de uma religião afrodescendente, eu indo por uma comunidade terapêutica onde eu vou ter que rezar sobre uma determinada religião, isso sim me incomoda. Então os discursos, eles são variados. Agora tem uma experiência também de uma associação de usuários dos CAPs de Canoas, que é muito interessante, porque são pessoas atendidas pelos serviços que já têm uma andança e uma possibilidade de participação maior em algumas instâncias que falam sobre isso, ou que pensam, ou que trazem a questão dessa discussão sobre o que é uma coisa, o que é outra, sobre o porquê que se entende e se reivindica serviços que não excluam as pessoas ou que tenham a possibilidade de que as pessoas consigam ter a sua religiosidade, mas que não sejam pautadas por uma ou outra religião. E essas pessoas atendidas e que participam dessas associações, onde elas conseguem ter essa discussão de uma forma mais constante, já existe um outro discurso, né? Existe um outro discurso de uma defesa, sim, de um cuidado mais em liberdade, da questão de toda essa reivindicação que traz, por exemplo, a reforma psiquiátrica, no sentido do que a gente luta para que não tenha violências, enfim, diversas, né? A gente tem pela Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos uma questão de fazer agora também, eu sei que o Conselho Federal de Psicologia tem, pensando uma discussão sobre a violência sistemática que existem nesse modelo de cuidado das comunidades terapêuticas, né? E que, bom, não é na questão demonizando as comunidades terapêuticas, porque, por exemplo, quando a gente senta e a pessoa diz que quer ir nesse processo de atendimento para um lugar desses, é o desejo do outro que está sendo construído num processo de trabalho, que, bom, precisa também ser respeitado. Mas o que a gente tem percebido, assim, é o quanto muda o discurso quando existem espaços para que possa se circular a palavra, se fazer trocas de outros discursos nessa questão da construção dos espaços que queremos, assim, né? Tanto nos espaços próprios e de serviços da prefeitura, que tem as assembleias, por exemplo, né? Lá no atendimento social de rua e casa de convivência, a gente mantinha as assembleias. E ali eram espaços que vinham dos incômodos, que vinham dizer daquilo que precisava ser modificado, das pessoas que a gente atende, traziam, ouvir essa fala, né? Essa fala para poder possibilitar que existam outros discursos e que se tenha uma autonomia também, a participação considerada dessas pessoas que a gente atende, para que se consiga mudar as coisas junto, ou enfim, modificar o que é possível, né? Buscar o que não é possível no sentido imediato, enfim. Então, nessa trajetória de 15 anos trabalhando com as pessoas em situação de rua, adultas, assim, o que eu penso é assim, o tempo que a gente tem dentro do processo de trabalho, espaços de oficinas, de arte-terapia, de algo que possa promover também outros fazeres, é possível também qualificar o atendimento e poder ocupar um espaço, né, no sentido do que traz também esse processo que a gente quer qualificar, né? E essa questão da religiosidade, ela está muito presente. Acho que eu concordo contigo quando tu diz que o Brasil é um país que vem
e que tem muito isso, né, presente na cultura, enfim, e o quanto é preciso considerar, né, considerar no que a gente vai fazer. Agora, tem um limite, assim, tem limites que a gente precisa muitas vezes dizer não, assim, né, no sentido de que o que está se colocando para além da questão desses direitos humanos e da diversidade das pessoas que a gente acolhe, assim, né? Acho que essa diversidade ela precisa ser muito respeitada e precisa ser construída, e acho que trabalhar com a população em situação de rua, dentro dessa heterogeneidade de modos de se colocar no mundo, é algo que nos ensina muito, assim, quando a gente faz esse exercício de sair do lugar, de largar um pouco as certezas. Porque, por exemplo, no consultório na rua, e aí dizendo que tá, né, isso, esses símbolos religiosos, enfim, a gente tem uma outra relação de poder quando a gente chega aos grupos, a gente está adentrando o espaço das pessoas, né? Então é diferente de tu estar acolhendo de uma relação de poder de um espaço institucionalizado de acolhimento. A gente tem que fazer muito mais exercício de desconstruir algumas lógicas e alguns saberes para estar chegando nos grupos na rua, porque lá eles estão constituídos a partir daquilo que eles estão, da forma como eles se colocam no mundo. Mas muitas vezes a gente encontra embaixo dos viadutos os símbolos também da religiosidade, né? A cruz ou algum santo, ou a gente encontra muito isso também, né? Acho que o que me mostra assim como uma das formas de possibilidades de saída e de resistência e de defesa e de poder construir outros jeitos e de defesa de direitos humanos mesmo, é a construção de espaços que possam circular as palavras, outras palavras. Mas assim, a construção desses espaços construídas a partir dessa realidade das pessoas que a gente atende. Porque se a gente começar a construir espaços que não sejam a partir e com as pessoas que a gente atende, a gente também acaba colonizando o outro, né? Aí a gente vai cair num risco de reproduzir coisas bastante complicadas. Mas quando a gente está num processo de trabalho que vem o incômodo, eu acho que a revolução cotidiana daí é abrir esse diálogo de forma franca, democrática, participativa, né? Podendo construir esses espaços no sentido de poder oferecer aí um repertório de outras possibilidades, de fazer circular a conversa. Isso tem dado muito certo quando a gente faz, né? Agora, as resistências hoje que a gente tem, e sim tem a ver com, acho que essa questão do acolhimento das pessoas LGBTs nos espaços abrigo, ela tem muito a ver, sim, com a questão do debate que a gente fez, da forma como a gente enfrentou a situação, a discussão, e de um acúmulo que a gente foi proporcionando. Então, isso para mim, hoje, olhando, é resultado disso, né? Mas de como é que a gente vai conseguir, dentro desses espaços que a gente atende, o trabalhador daí tem um papel fundamental, e eu sempre enfatizo o papel do trabalhador como agente de transformação social dentro do seu próprio espaço de fazer, porque daí a gente precisa também, às vezes, dar conta, muitas vezes, dar conta disso, como alguém que pode, sim, potencializar a autonomia, poder potencializar o sentido do espaço de produção de autonomia das pessoas que a gente atende, e de uma forma daí bastante horizontal, que é preciso fazer, porque é preciso ter muito cuidado da forma como a gente faz, porque é isso, assim, da forma como a gente vai fazendo as coisas, a gente ou produz autonomia no sentido de despertar o desejo do outro, ou de poder proporcionalizar outras palavras, outros discursos e outros conhecimentos e informações, ou a gente coloca a prescrição do mundo que a gente entende como é para o outro e que daí não é legal, assim.
Então, eu acho que o Richard hoje esteve aqui, né, de manhã, ele é um militante da população em situação de rua. Acho que espaço da militância com essas pessoas ele traz, porque, por exemplo, a gente já fez algumas disputas no sentido da concepção, quando teve aqui a lei que queria passar do Thiago Duarte, né, que também era aos moldes do Osmar Terra lá, sobre a questão das internações compulsórias, né, e a gente fez uma luta junto aí, e foi um aprendizado muito grande nesse sentido. Agora, a Frente Nacional de Direitos Humanos, e aí eu trago um pouco assim dessa questão da política e religião, dessa mistura, né, Frente Nacional de Direitos Humanos sobre a questão desse PL 7663 do Osmar Terra, traz um discurso aqui, né, e a gente está falando de vários retrocessos no sentido da ameaça também dessa laicidade, né, quando a política e seus interesses elas não colaboram, né, ou inclusive prejudicam essa luta que a gente vem travando de muito tempo para que as coisas aconteçam, né? Então tem uma fala que diz assim: muitas vidas já foram retiradas do álcool, das drogas, da violência e reaproximadas a Deus. Por isso penso que as igrejas podem ser parceiras efetivas do poder público nos projetos sociais. Os valores e princípios que temos em Cristo garantem por si só uma sociedade justa e harmoniosa, amor ao próximo, tolerância e paz como fundamento das nossas ações. Essa fala aqui não é do Osmar Terra, essa fala aqui não é de nenhum outro que tenha esse pensamento fundamentalista mais religioso. Essa fala aqui é da, então, chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, na relação clientelista, né? Então, que a frente traz, partidária, com as igrejas, quando numa disputa das verbas públicas em relação a esse PL, ela foi falar, né? De autoria do deputado Osmar Terra. Ou seja, a gente está falando aí, né? De questões que a gente precisa dar conta, de se dar conta, né, do que é que a gente está falando, né? Porque às vezes me parece que a gente tudo em relação agora aos fundamentalistas, mas a gente também tem vários erros aí de um governo que colocou um ministro da saúde, ou também leiloou alguns ministérios, né? A gente precisa olhar para isso, né? E eu acho que, para mim, daí eu falando eu mesmo, o caminho, acho que o que tem mais de potencial é o que a gente vai construindo enquanto militância permanente mesmo nas resistências e nas disputas que a gente pode fazer a partir desse lugar de movimento social. Porque eu acho que a nossa democracia representativa, ela tem um limite, chegou num grande limite aí que a gente viu, né? E a gente está, principalmente quem é funcionário público, está sujeito a essas mudanças tantas que às vezes a gente vai precisar sim se ater e usar da questão política da militância, não desassociar o técnico do político para poder sustentar e garantir algumas coisas. Eu acredito muito mais nisso, porque as coisas são cíclicas, né? Não é terra arrasada, bom, vamos ter que desfazer a mandala, que nem diz o Nery, vamos ter que refazer as mandalas, às vezes menores, né? Outras maiores, enfim, acho que as coisas elas estão aí e essa é a vida, né? Isso é o que a gente construiu enquanto modelo de sociedade, e então a gente precisa acreditar de que, bom, acreditar na nossa potência de luta, e acreditar na nossa potência de luta enquanto trabalhadores, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que estão junto abrindo espaços de ilhas de resistência, assim, nessa conjuntura que a gente vive, né? Porque, assim, a política partidária, ela passa,
e muitas vezes a gente fica construindo, defendendo um processo, e acho que nesse modelo de democracia representativa não vai ter um príncipe partido encantado que vai vir com seu cavalo branco nos salvar do feitiço da bruxa, né? Não, eu acho que o que vai sim dar conta de muita coisa é o que a gente consegue fazer de resistência, né, usando o nosso espaço, um instrumento de trabalho mesmo, da nossa organização. Acho que tem muita fragmentação hoje, a gente precisa, né, chegou num espaço também, num momento de muita fragmentação, e a gente precisa reinventar algumas coisas, né? Então eu acho que é isso, cria, inventa, usa o lado colorido da sua massa cinzenta, e acho que estamos aí para isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Veridiana. Eu acho que não sei se vocês querem fazer assim 5 minutos de intervalo. Isso é 5 minutinhos de intervalo, daí a gente volta para o debate.